2018 acaba de começar e já dá para programar as folgas com os feriados do ano. Serão 10 no total, sem contar os municipais e os religiosos de cada cidade. Se fosse um dia comum, a rodoviária de Brasília estaria recebendo 500 mil pessoas. Mas a segunda-feira estava num ritmo bem mais lento. O motorista Edilson da Silva estava na labuta e conformado em trabalhar no primeiro feriado de 2018. O bom é que tá frio, é ruim naquele calorzão, mas tá só o ouro. Não tá dando ninguém, deu um intervalozinho de 10, 15 minutos, tá bom demais. A babá Raiula Moraes passou o Réveillon tomando conta de criança. Eu gosto, é bom, eu gosto. É uma renda extra, né? Agora, a maioria estava por aqui batendo perna. Cada um gosta de aproveitar a folga de um jeito. Ir para casa do meu pai, para casa da minha mãe, meus irmãos, ficar com meus netos. Só visitar os parentes. Mas é dormir. Tem algo para fazer, né? Sair com a família, passear, né? Foi o que fez o eletricista Manuel Pereira neste primeiro dia do ano. Olha ele aí pagando sorvete para os netos. Estou fazendo o que eu gosto, passeando com os netos, comprando lanche por neto. Estava com 7 anos longe deles, aí eles vieram para passar comigo. O ano mal começou e o brasileiro já está fazendo a conta. São 10 feriados nacionais. Ano Novo, Sexta-feira da Paixão, Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalhador, Dia da Independência, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e Natal. A Lei 605 de 1949 diz que todo empregado tem direito ao repouso nos feriados civis e religiosos. Mas o decreto 27.048 do mesmo ano, que regulamentou a Lei 605, permitiu o trabalho nos feriados no caso de exigências técnicas das empresas, aquelas que, em razão do interesse público ou pelas condições peculiares, tornem indispensável a continuidade do trabalho. É o caso de serviços de saúde, transporte, comunicações, cultura e indústrias que não podem parar de funcionar. O decreto também esclarece que a remuneração dos empregados que trabalharem nos feriados será paga em dobro, exceto se a empresa determinar outro dia de folga. A Lei 13.467, que alterou a CLT e entrou em vigor há quase 2 meses, fala que no caso da troca do dia de feriado, a convenção e o acordo coletivos prevalecem sobre a legislação. Se dependesse da vontade, seu João não trocaria feriado algum, folgava todos, mas ele teve que passar o dia inteiro na lanchonete e o humor não estava lá muito bom. Não é muito bom, mas não tem outro jeito, né? Tem que trabalhar. Não é verdade? A gente precisa. Já o garçom vai feliz para a pizzaria. Tem que trabalhar, né? A gente folgou ontem e trabalha hoje, né? Pois é, para falar mais sobre os direitos e deveres dos trabalhadores, eu recebo aqui na bancada do Jornal da Justiça o advogado Fernando Hugo Miranda. Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Particularmente no primeiro dia, no feriado, né, do 1º de janeiro de 2018. Começamos até aqui em relação a uma certa confusão, dúvidas, melhor dizendo, que são geradas em função até mesmo das legislações. São diversos dispositivos que tratam exatamente dessa possibilidade de folgas. Quer dizer, não chega a ser um cipoal como em outros países, mas há alimentos muito específicos. Legislação federal, estadual, municipal e existem correlatas ainda. Exato. A ideia geral é que o feriado decorre sempre de uma determinada legislação. Então temos a legislação federal, que vai definir aí 6 feriados que foram colocados aí na apresentação da reportagem, feriados nacionais para os empregados privados, entre eles 1º de janeiro. Nós temos, além disso, uma legislação específica do servidor público, que estabelece alguns outros feriados. Para um exemplo, nós temos a legislação da Justiça Federal, a Lei Orgânica da Justiça Federal, que determina determinados feriados específicos para o servidor público da Justiça Federal, que não se estende aos empregados privados, por exemplo. Talvez um exemplo interessante seja o do Carnaval, porque muita gente pensa, inclusive, que o Carnaval é feriado. Não é bem assim, varia-se os dias de acordo até mesmo com o Estado e também com essa legislação correlata. É verdade. O Carnaval, eu acho que é um exemplo muito interessante de uma disposição de costumes, que efetivamente os próprios empregadores concedem espontaneamente a folga para os seus empregados. Mas a verdade é que a legislação federal
que versa sobre o feriado de empregados privados, não define o carnaval como um feriado. Nem a segunda, nem a terça-feira, muito menos a quarta-feira de cinzas. O que nós temos são algumas legislações. Por exemplo, voltando para o exemplo da Justiça Federal. A Lei Orgânica da Justiça Federal determina que segunda e terça-feira são feriados para os servidores públicos da Justiça Federal. A Administração Pública Federal, Poder Executivo, por exemplo, eles estabelecem anualmente por uma portaria qual vai ser o tratamento que será dado ao Carnaval. Em portaria definida no dia 26, publicado dia 26 de dezembro último, foi determinado que o Carnaval desse ano será ponto facultativo, por exemplo. Mas aqui eu estou falando para os servidores públicos da Administração Pública Federal, mas empregados privados não têm direito, a menos que haja previsão ou no regulamento de empresa, que é possível uma concessão como essa, ou mesmo na convenção ou acordo coletivo de trabalho. E a questão da diferença entre o descanso semanal remunerado e também o feriado, são situações diferentes e com particularidades, por exemplo, no comércio. Exato. O feriado e o descanso semanal remunerado, eles até se assemelham em algumas consequências jurídicas, mas são figuras diferentes. O descanso semanal remunerado é aquele direito que o empregado tem de folgar a cada semana de trabalho. Então, ele trabalha 6 dias e o 7º dia ele folgará, inclusive com origens religiosas muito antigas previstas na nossa legislação. Normalmente, o descanso semanal remunerado será aos domingos, assim estabelece nossa Constituição. Então, preferencialmente aos domingos. O feriado, não, feriado, como nós dissemos antes, é uma determinada data específica prevista na legislação a qual o empregado não deverá trabalhar. E no que eles se assemelham, acaso haja o trabalho no feriado ou no descanso semanal remunerado, o empregador ele tem 2 opções. Ou ele dá uma folga para o empregado no curso daquela semana, situação na qual ele estará desonerado de pagar uma hora extra, pagar um valor correspondente àquele trabalho, um valor especial, ou efetivamente efetuará esse pagamento que será o dobro do valor da hora normal. Então, enquanto as horas extras são de 50% do valor da hora normal, o trabalho no feriado ou no descanso semanal remunerado não compensado dentro da semana deverá ser remunerado em dobro. O senhor usou uma expressão que me chama muito a atenção, na semana, não é para o ano. Isso, perfeito. Inclusive, vale a pena aqui a gente lembrar da figura do banco de horas. A ideia do banco de horas é exatamente, se eu trabalho a mais em um determinado dia, eu posso trabalhar menos em outro dia, sem que o empregador tenha que pagar horas extras. O que o banco de horas faz? Ele faz com que esta compensação possa ocorrer ao longo de todo o ano. A reforma trabalhista trouxe uma inovação em relação a isso e permite o estabelecimento de um banco de horas semestral através de um acordo individual empregado-empregador. Caso seja um acordo anual, um banco de horas anual, é necessária a existência de um acordo coletivo ou convenção coletiva. Presença, portanto, participação do sindicato na negociação. Mas o feriado e o descanso semanal remunerado, não. Esses devem ser compensados dentro da mesma semana. A inovação no particular, também referida na reportagem, foi que é possível, por acordo ou convenção coletiva, se trocar o dia do feriado. Então, se tem um feriado, por exemplo, que cai numa quarta-feira, foi dado poder a um acordo ou convenção coletiva de estabelecer que aquele feriado será efetivamente usufruído pelo empregado na segunda ou na sexta-feira. Doutor Fernando, há muitas dúvidas, mas o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, desejando um feliz 2018 com e sem feriados. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado.